Imagine que você e seu parceiro ou parceira queiram apimentar a relação com alguns joguinhos sexuais. Então vocês vão para uma casa de veraneio. Porém, no meio do ato, um morre deixando o outro preso na cama, sem a possibilidade de se soltar. Para piorar, o lugar para onde foram é completamente isolado e parece que você não está completamente sozinho, o que poderia ser uma boa notícia, mas não nesse caso. Como sair dessa situação? Isso é o que iremos ver neste vídeo. Mas antes, deixe aquele like, também se inscreva e ative o sininho, que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar aí na descrição. E é isso aí, vamos pro vídeo. Jesse e seu marido Gerald foram para uma casa de campo passar um tempo sozinhos. Esperavam lá, através de um jogo sexual, esquentar a relação que andava fria há tempos. Logo ao chegarem, as brincadeiras começam. Gerald tira duas algemas e prende uma das extremidades em cada um dos pulsos da Jessie e a outra no balaustre da cama. Com isso, Jessie estava presa na cama, sem a possibilidade de sair, a não ser que o marido a soltasse. Só que a mulher fica desconfortável com a fantasia sexual de Gerald e pede para que ele pare. Ela, no entanto, não esperava o que estava prestes a acontecer. Que é o seguinte, antes de começar qualquer coisa, Gerald tinha tomado os famosos azulzinhos. O cara deve ter engolido umas 15 pílulas de uma vez só, que nem a gente faz com um pacotinho de M&M. E de repente Gerald tem uma parada cardíaca e morre. Até aí normal, que é sacanagem. O problema se dá mesmo, pois as chaves das algemas estavam na pia do banheiro. A estrutura da cama parece bastante reforçada, por isso a tentativa de tentar quebrar um dos balaustres se mostra infrutífera. Fora que Jessie está imobilizada de um jeito que torna difícil ela aplicar força de maneira mais eficiente. Aliás, isso é outra coisa. Abrir uma algema dessas não é uma tarefa tão difícil. Com um clipe de papel ou um grampo de cabelo seria possível. O problema é que a forma como a Jessie estava presa impediria ela de mexer no mecanismo que destravava a algema. Jessie joga o corpo do Gerald no chão. Com o impacto da queda, o sangue começou a se esparramar. E não muito tempo depois, aparece o doguinho que Jessie tinha visto no caminho vindo para a casa de veraneio. O cão parecia faminto e percebemos o risco que ele representa à protagonista ao que ele morde um naco de carne do braço do falecido Gerald. Vamos analisar a situação. Ela está presa na cama, o marido morto, a chave que poderia libertá-la está a uma distância impossível para ela nas atuais circunstâncias e tem o cão que pode atacá-la. Além disso, Jessie perdeu um tempo valioso só gritando por ajuda. Ela ficou pelo menos 5 horas sem tomar nenhuma ação, apenas esperando que alguém ouvisse sua súplica por socorro. 5 horas é muito tempo, especialmente porque, pelo que parece, apenas sentar e esperar por ajuda não parece ser um bom plano. Pelo seguinte, os empregados que trabalham para o Gerald fizeram tudo o que tinham que fazer na propriedade e tiraram um fim de semana de folga, a mando dele, e ele fez isso justamente para poder ficar a sós com a esposa. Fora que os vizinhos mais próximos moram a quilômetros de distância, então sem chance deles ouvirem qualquer pedido de ajuda vindo da Jessie. Talvez alguém comece a procurar por ela depois que derem por falta do Gerald no trabalho, mas isso pode demorar alguns dias. Esperar dias ali é problemático por alguns fatores. Primeiro, falta de água, e sem isso o corpo humano entra em colapso rápido. Estima-se que uma pessoa possa viver por volta de 3 dias sem água. Jessie tem um copo, mas isso não é nem de perto o suficiente para quem sabe quanto tempo ela vai precisar esperar ali. Ela poderia beber sua própria urina, certo? Não exatamente, porque se você urinar já desidratado, o líquido que você estará pondo para fora estará com mais toxinas e sais minerais concentrados. Beber esse líquido é pior, só vai desidratar você mais. Por outro lado, se você estiver plenamente hidratado e urinar numa garrafinha, sabe aquela urina mais clara, essa poderia ser usada para consumo. Afinal, a maior parte do xixi, cerca de 95%, é água. Só que ela não tem como engarrafar xixi em lugar nenhum ali. Então esquece. Outra coisa que é bastante preocupante é que os pulsos da Jessie estão ficando bem machucados por causa da pressão das algemas. Quando ela dormiu com os braços esticados, acordou com dormência. Isso é preocupante porque pode inchar os pulsos ou até, em casos mais graves, necrosar tecidos por falta de circulação. E além de tudo, tem esse cachorro que pode abocanhar a cara dela a qualquer momento. Considerando tudo que a gente viu até agora, a melhor opção que me passa pela cabeça é a protagonista tentar alcançar o celular que está em cima da cômoda. Só que ela demorou um tempo muito grande para tentar isso. Só após pelo menos 5 horas esperando por ajuda e gritando que a Jessie tenta de fato pegar o telefone.
e ela apenas tenta puxar com as pernas e ao que não consegue, ela imediatamente desiste. Isso é uma péssima decisão, porque é dito que o Gerald não carregou o celular, então é possível que ele tenha bateria, mas não seja muita ou que já tenha acabado. Logo após o Gerald morrer, é bastante seguro dizer que o celular ainda devia ter alguma carga, né? Senão ele já teria colocado ele para carregar. Mas a cada hora essa chance diminui. E como eu disse, a protagonista perdeu pelo menos 5 horas, não fazendo nada. Sei lá, passado 1 hora da tragédia e percebendo que ninguém iria me ajudar, eu no lugar dela teria tentado pegar o telefone imediatamente. Eu iria concentrar todas as minhas forças em fazer isso. Ah, mas como fazer? Ela não alcançava, não tinha jeito. Será que não? Vamos ver o que temos disponível. Em cima da prateleira, sobre a cama, temos um livro. Quer dizer, tínhamos porque a Jessie jogou no cachorro. Aliás, também foi uma decisão não muito inteligente, porque é bom guardar qualquer coisa que possa ter disponível para quem sabe usá-la depois. Nesse caso, vamos torcer para o livro não ter nenhuma serventia. Mas além do livro, o que mais temos? Eu vejo um copo com água, aquilo que parece ser um botão ou talvez uma moeda, além de uma caneta, uma etiqueta de vestido e uma caixinha pequena. Eu não sei o que é aquilo na caixinha, aliás. A prateleira é móvel, então talvez ela possa ser usada para alcançar o celular. Se ela jogasse a prateleira sobre si em cima da cama e depois a manobrasse, segurando com uma das mãos ou até agarrando a tábua com os pés para arrastar o celular um pouco mais para a beirada, poderia ser o suficiente para ela alcançar com os pés o telefone depois. O problema é que essa tábua deve ser pesada e difícil de manusear e eu poderia usá-la para outra coisa depois. Talvez eu pegasse outra coisa para tentar arrastar o celular um pouco mais para a beirada. Acho que o livro seria necessário. A Jessie poderia segurá-lo com os 2 pés e assim ela teria mais alcance. Bastaria puxar um pouco para a beirada do celular, aí ela conseguiria depois pegar o celular com os pés livres. Mas além disso, várias outras técnicas poderiam ser usadas para facilitar alcançar o aparelho telefônico. A Jessie poderia tentar empurrar aquele colchão de modo que ele ficasse meio que inclinado próximo à cômoda, fazendo uma ponte. Quando o telefone caísse, ele cairia em cima do colchão, o que o deixaria mais próximo, assim ela poderia alcançar o celular com os pés. Ainda, se aquela cama fosse feita com ripas e ela conseguisse tirar uma ou pelo menos quebrar um pedaço com os pés, poderia ser uma outra possível solução para como alcançar o celular mais facilmente. E quanto mais cedo a protagonista tentasse essas opções, mais chances ela teria de ter o celular ainda com alguma bateria pronto para ser utilizado para chamar por ajuda. E é justamente isso que talvez tenha complicado ainda mais a vida da Jessie. Ela demorou demais para conseguir ter acesso a esse celular. Ainda assim, ela optou por um método que eu achei tão engenhoso quanto arriscado. Jessie decide quebrar o copo de água. Utilizaria os cacos para fazer um corte profundo na mão. Na ideia dela, o sangue escorrendo pela mão, fresco, era similar ao óleo, e isso ajudaria ela a tirar a mão da algema. E como eu disse, isso é bem arriscado. Afinal, e se ela fizesse essa parada e não conseguisse tirar a mão da algema? Ia ficar sangrando até a morte. Além disso, com o choque, a pessoa poderia desmaiar no meio do processo. Eu acho que eu, particularmente, não tentaria essa parada, mas no caso dela, dá certo. A Jessie consegue alcançar o celular agora, mas ele está sem bateria. Isso é outra coisa. Digamos que eu conseguisse pegar o celular com um dos métodos que eu falei, mas estivesse sem bateria. O que eu faria então? Porque eu ainda estaria preso na cama. Eu ficaria numa sinuca de bico, mas é uma coisa que eu ainda tentaria. Eu iria tentar usar a tábua de madeira colocando minha mão nela de modo que eu conseguisse gerar impulso para chocá-la contra o balaústre. Ou seja, eu deixaria a tábua o mais afastado que eu conseguisse para tomar o máximo impulso e meteria com toda a força para quebrar aquele balaústre. Acredito que assim poderia haver uma chance. Além disso, eu tenho a impressão de que seria possível para Jessie virar o corpo para tentar chutar os balaústres. Como último recurso, seria bom tentar meter o pé sem dó naquela parada. Quando a protagonista vê que não poderia usar o celular, ela se arrasta junto com a cama até perto da pia e lá pega as chaves. Mesmo com a mão dilacerada e em estado de pura adrenalina, ela consegue livrar a outra mão que estava algemada. Jessie faz um curativo improvisado e preparava-se para sair da casa, mas bate uma vertigem. Ela se sente grogue, como se fosse perder a consciência a qualquer instante. A gente percebe que ela estava focando em pegar as chaves do carro para sair dali. Tá, existia um problema, que era o Homem do Luar. Apareceu um sujeito bizarro numa das noites e Jessie não sabia se aquilo tinha sido uma alucinação ou não, mas ela queria sair logo daquele lugar porque tinha medo de que, caso o que ela viu na noite passada fosse real, o estranho voltasse e fizesse algo contra ela. Um medo justificado, mas ainda era tardezinha e ela tinha algum tempo.
Assim, no lugar dela, em vez de pensar em pegar a chave do carro, eu iria primeiro usar o telefone fixo para ligar para a emergência. Garantindo que a ajuda estava a caminho, aí eu pensaria em pegar a chave do carro e sair dali. No fim das contas, acho que a estratégia da Jessie não foi muito boa, porque ela teve que contar com uma puta sorte para sobreviver. Porque ela desmaiou pouco após se livrar das algemas e acordou quando já era noite. O Homem do Luar era real. Na verdade, ele era um necrófilo que também assaltava túmulos, porém depois acaba sendo preso. E esse criminoso estava na casa, mas a Jessie ainda não estava certa se o que via era uma alucinação. Considerando o estado de choque em que ela estava, não dá para julgá-la. De qualquer jeito, ela dá a sua aliança para a coisa e se vai. Sorte número 1. E a sorte número 2 acontece quando ela sai com o carro, mas por causa dos ferimentos acaba perdendo a consciência enquanto dirigia. Ainda assim, mesmo batendo, ela acaba sendo salva por alguns moradores das redondezas. E no fim, fica tudo bem. Essa é uma situação bem estressante, mas me diga, o que você faria? Eu estou curioso para saber. Por esse vídeo é isso, a gente se vê no próximo e tchau!